Olá, muito bom dia. Mais uma vez aqui ao vivo, na fanpage Quem Tem Sede Venha. E eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nós estamos vivendo momentos difíceis, né, complicados, e precisamos aprender a lidar com determinadas situações. E muitas vezes nós não buscamos aquilo que realmente importa, que é nos revestirmos com o poder que vem do céu, né? O Espírito Santo. A gente não busca o Espírito Santo, e isso muitas vezes acarreta em graves consequências para as nossas vidas. Então hoje eu tenho uma palavra aqui de Deus que espero que seja realmente algo que vai te abençoar, que vai abençoar a sua vida, tá bom? Então o pessoal que já está com a gente aí, quero desejar a vocês um bom dia. E eu vou ler a princípio aqui um texto que está em Efésios capítulo 6. Paulo, quando ele escreve aos Efésios, ele escreve assim, ó, encerrando já a carta aos Efésios, ele fala: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Olha só o que Paulo está sugerindo para eles: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então olha só, aqui Paulo está orientando os Efésios a se fortalecer espiritualmente, né? Mostra que o nosso inimigo maior não é o ser humano, não é nada que... Nós temos um inimigo muito mais complicado, muito mais poderoso, que está num outro nível, que é um nível espiritual, e que nós precisamos então nos fortalecer e buscar esse fortalecimento espiritualmente também. Então por isso nós devemos nos revestir do poder de Deus. E como é que a gente faz isso? É realmente buscando a Deus, orando e sempre buscando estar ao lado de Deus, evitando coisas que nos levam... Deixa eu só mudar aqui que o som... Espera aí só um pouquinho. Eu acho que melhorou o som agora, não melhorou? Quem está assistindo aí, dá um joinha para mim, por favor, só para ver, porque eu ainda apanho da tecnologia, viu, meus amados? Então tá difícil aí. Se puder, o pessoal que está assistindo aí, a Soninho, Darley, Divanir, põe só um joinha para mim se o som estiver bom, porque tava meio estranho o som, né? Bom, mas enfim, nós precisamos então aprender. Obrigado, Rê. A Rê já me avisou aqui. Nós precisamos aprender a lutar espiritualmente, e para isso nós precisamos nos fortalecer espiritualmente, né? Então, eu li esse texto com vocês, eu vou ler de novo. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O diabo é o nosso grande inimigo, e nós precisamos estar preparados, porque ele é astuto, porque ele é realmente... como é que eu vou dizer? Ele usa estratégias terríveis para nos tirar a paz, para nos tirar da presença de Deus. Valeu, Darley, obrigado. Então, olha só, eu queria voltar lá atrás, no livro de Juízes, para a gente entender melhor o que Paulo está falando ali. Então, o livro de Juízes é um livro que ele faz um elo entre a era dos patriarcas e a era dos reis. O livro de Juízes está lá no Antigo Testamento. Então vamos lá. Os primeiros livros da Bíblia, o Gênesis, que Deus fala da criação, depois tem a escolha lá de Abraão, tem o dilúvio, né? Depois do dilúvio tem a formação das famílias,
que são os descendentes de Noé, mas aí vem então Abraão, que é um dos descendentes de Sem, e aí Deus separa Abraão. Abraão tem um filho chamado Isaac, que é o filho da promessa, tem outros filhos, é lógico, mas o filho da promessa que é Isaac. E aí depois Isaac tem dois filhos, um chamado Esaú e o outro chamado Jacó. Aí Jacó é escolhido, faz uma... ele é escolhido e através dele vem as 12 tribos, que são os 12 filhos dele, que são descendentes de Jacó, que são as 12 tribos. Dentre essas tribos é escolhido Judá. Bom, mas aí tem também José, que é o filho amado, que vai para o Egito, vendido pelos irmãos como escravo, e aí encerra o livro de Gênesis. Aí vem o livro de Êxodo. O livro de Êxodo mostra como que o povo foi escravizado no Egito e como que Moisés, escolhido por Deus, tira o povo do Egito com milagres, com muitas maravilhas que Deus fez, poderes inimagináveis que Deus deu a ele e que Deus usou para tirar o povo do Egito. E aí então vem depois então o Êxodo fala a saída do povo do Egito, né? E eles vão até o Sinai, e o livro de Êxodo termina quando eles estão no Sinai e levantam o tabernáculo para Deus. Aí depois tem o livro de Levítico, que são as leis que Deus deu para Moisés quando Moisés estava lá no Monte Sinai. Depois tem o livro de Números, que quando Deus manda Moisés contar a nação, contar quantas pessoas tem, por isso que é o nome livro de Números, porque Moisés numerou o povo, e Deuteronômio, que é o resumo de tudo isso, o resumo das leis, dos mandamentos que Deus deu. Bom, aí vem o livro de Josué. Por quê? Porque Moisés, ele está conduzindo o povo pelo deserto por causa de pecados, por causa de erros, nem é tanto pecado, mas porque o povo não confiou em Deus. Né? Não foram erros assim, pecados do dia a dia, foi uma falta de confiança, o povo afrontou a Deus, e por essa falta de fé, por essa falta de confiança, eles não entraram na terra prometida. Foi uma nova geração que havia nascido no deserto, os filhos desse povo, foi que entrou na terra prometida. E quem conduziu esse povo para tomar posse da herança foi Josué. Então Josué conduz o povo para atravessar o Jordão e tomar posse da terra prometida. E ali ele divide as terras. Depois da morte de Josué, o que acontece? O povo perde essa liderança espiritual e aí começa a cair em pecados, começa a adorar outros deuses, começa a abandonar o Senhor e adorar outros deuses. E por isso Deus levantava juízes. Quem eram os juízes? Eram aqueles que julgavam, e um tipo de um general, era o comandante militar daquela época. Então o juiz era responsável não só por tomar as decisões e por julgar o povo, mas também para conduzir o povo nas batalhas. Porém, como o povo estava muito afastado de Deus, o povo penou demais, o povo sofreu muito por causa disso. E nesse período, então, por diversas vezes, o povo era entregue na mão dos inimigos, e depois Deus o salvava. E aqui nós estamos vivendo o seguinte: eles tiveram 40 anos de paz, depois que Débora, que era uma juíza que se levantou e ajudou o povo, eles tiveram um período de 40 anos de paz, mas nesses 40 anos de paz, eles se curvaram diante de deuses estranhos, diante do deus Baal principalmente. Então eles começaram a ir nos bosques, cortar madeira e fazer estátuas, e adoravam os deuses que não eram o Deus do céu, eram deuses que eles mesmos criavam, deuses de outros povos, principalmente o deus dos cananeus, que era Baal, e eles começaram então a servir o deus Baal. E por causa disso, Deus os entregou nas mãos dos inimigos. Então, o texto que eu vou ler aqui agora com vocês, agora nós sabemos que o livro de Juízes cita 13 juízes, mas teve outros. Samuel, por exemplo, que não é citado aqui, foi o último juiz. Então depois do livro de Juízes vem, depois na frente o livro de Samuel, você vai ver, mas ele foi o último juiz. Antes tem o livro de Juízes, tem o livro de Ruth, que são fatos que ocorreram na época dos juízes, né? O próprio livro de Ruth começa falando isso, que na época dos juízes e tal. Mas aí vem o livro de Samuel, que aí foi o último juiz, e Samuel foi um profeta e ele era um sacerdote. E
Aí a partir de Samuel o povo pede um rei e aí começa então a era dos reis, que vem Saul, Davi, Salomão e assim em diante, certo? Mas nesse período aqui, que é o período de Juízes, então eu vou ler com vocês o capítulo 6 do livro de Juízes, tá bom? Então vamos lá, olha. Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam. Então olha só, os midianitas eram um povo diferente dos demais do Oriente Médio. O Egito, por exemplo, a Assíria, os caldeus, o que eles buscavam? Invadiam as terras para conquistar mais terra para eles. Então, o que eles queriam é aumentar o domínio através do poder de nações, né? Então eles iam e conquistavam os países, conquistavam as regiões, fazia o povo escravo, nomeava ali, dentro do próprio povo mesmo, alguém que seria o comandante daquele lugar, né, e tomavam para si então aquelas terras e punham o povo para trabalhar para eles. Na questão, mas eles escolhiam na verdade os impostos desse povo. Os midianitas, eles eram diferentes, eles não queriam conquistar as terras. Os midianitas deixavam o povo trabalhar, deixava, por exemplo, o povo de Israel trabalhar, plantar, e na época da colheita é que eles vinham, invadiam a terra e aí tomavam para si tudo que era produzido, não só de alimentos como o trigo, né, uva, mas também animais, né, o gado, as ovelhas. Ele deixava que Israel cuidasse de tudo, e na hora de colher o fruto é que eles vinham e invadiam Israel e tomavam para si tudo. Israel foi empobrecendo por causa disso, porque tudo que eles produziam, os midianitas vinham e tomavam. Os midianitas tinham um parceiro muito forte, que eram os amalequitas. Quem eram os midianitas? Os midianitas eram descendentes de Midian, que era um filho de Abraão. Lembra que eu falei que Abraão teve outros filhos? Ele teve o primeiro filho dele, foi Ismael, que ele teve com a escrava Agar, né? Aí depois que veio o filho da promessa, Isaac, que era filho de Sara, Sara exigiu que Abraão expulsasse Agar e o filho dela de casa, e Abraão fez isso. Então eles foram viver no deserto, daí nasceu a nação árabe, né? Daí que vem os árabes, e você vê a inimizade que tem aí entre os povos aí, não é de hoje, né? E então Abraão expulsa o filho e aí cuida de Isaac, que é o filho da promessa. Depois que Sara morre, Abraão casou de novo, casou com uma mulher chamada Quetura, e com essa mulher teve outros filhos, entre eles Midian. Então os midianitas eram descendentes de Midian, que era um filho de Abraão, mas que também tinha problema. Por quê? Porque Abraão escolheu Isaac. E a Bíblia fala que Abraão pegou tudo que ele tinha de posses, de herança, e deu nas mãos de Isaac. E os demais ele só deu presentes e tal. Então criou essa animosidade entre eles. E Amaleque era um neto de Esaú. Lembra que Isaac teve 2 filhos, um filho chamado Jacó e outro filho chamado Esaú. Jacó foi escolhido de onde vem as 12 tribos de Israel, que depois Jacó passa a ser chamado de Israel. E Esaú, que era um dos filhos, que abriu mão da primogenitura, né? E por isso ele perdeu a bênção do pai, e então ele teve filhos, e um desses filhos teve mais filhos, e teve Amaleque, que era um neto de Esaú, que se juntou então aos midianitas. Então os amalequitas, descendentes de Amaleque, e os midianitas, descendentes de Midian, todos parentes. Você vê que eram todos parentes, mas inimigos, porque o filho da promessa, que era Isaac, ele tinha sido escolhido, e os demais então preteridos pelo pai, e por isso criou toda essa animosidade. Bom, e como é que então que eles faziam? Esperavam Israel produzir tudo, ia lá e tomava o fruto das mãos de Israel, né? Nós vamos ver isso aqui, olha. O versículo 3 fala assim: porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam. Punham-se contra eles
e em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois e nem jumentos. Porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem a seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas, e então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa de servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, da mão de todos quantos vos oprimiram. E eu os expeli de diante de vós, e a vós dei essa terra. E eu vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então olha só, duas coisas eu quero falar aqui. Deus está mandando um recado para eles. Olha, eu pedi para vocês não fazerem acordo, não temerem outros deuses, os deuses dos amorreus. No caso, o principal deles era Baal, mas o povo não deu ouvido ao Senhor. Mas eu quero voltar aqui naquele texto onde nós falamos que os midianitas vinham e tomavam tudo que eles tinham, a produção de tudo que eles tinham. E por causa disso eles empobreceram. Nós podemos ver isso de forma material, porque a Bíblia narra uma história, um fato que realmente foi passado, mas eu queria trazer para uma questão espiritual. O que acontecia aqui é que o inimigo buscava o fruto e eles foram empobrecendo. E o que o inimigo quer, lembra que Paulo escreveu lá para Efésios, que a nossa luta não é contra a carne, sim contra principados e potestades. O inimigo quer aquilo que nós geramos de fruto, ele quer o nosso fruto. E é isso que nós precisamos entender. Nós estamos gerando fruto para nós estamos gerando frutos para o reino, ou nós estamos gerando frutos para o nosso inimigo. Porque tudo que a gente produz, o nosso inimigo quer para ele. E muitas vezes nós temos gerado frutos e não estamos cuidando desse fruto. E o inimigo então toma tudo para ele. E nós não conseguimos gerar nada para o reino. Nós não conseguimos gerar nada para as nossas vidas, que é o que importa para que nós sejamos alçados ao céu. Então nós precisamos tomar esse cuidado. Por quê? Porque a gente começa a empobrecer espiritualmente. Nós começamos a ficar empobrecidos espiritualmente e deixamos então de adorar a Deus, deixamos de buscar a presença do Senhor, deixamos de buscar a palavra do Senhor. Por quê? Porque a gente se tornou pobres espiritualmente. Então, porque tudo que a gente produz, a gente entrega nas mãos do inimigo. Eu quero continuar lendo aqui para vocês conhecerem um rapaz chamado Gideão. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. Ele estava malhando trigo no lagar. Onde era o lagar? O lagar era um tanque onde se pisavam as uvas. Mas não era tempo de uva. Não era tempo de pisar as uvas. Então o que Gideão pensou? Eles vão buscar o trigo na eira, onde nós costumamos assecar e abater o trigo. Mas o que eu vou fazer? Eu vou no lagar, eu vou aonde deveria ser a uva, porque lá eles não vão buscar, porque não é tempo de uva. Então, e o lagar era uma pedra, eles faziam um buraco muito grande, numa pedra muito grande, e lá dentro, onde eles punham as uvas para pisar as uvas, da onde saía o suco, da onde saía o vinho, eles então, Gideão então estava pegando o trigo e malhando o trigo, batendo o trigo dentro desse lagar para despistar, para protegê-los dos midianitas. Olha para você ver, o texto termina assim, Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então, Gideão estava cuidando daquilo que ele tinha de fruto. Ele estava buscando ali o cuidado para proteger o seu fruto da mão dos midianitas. E acontece que então o anjo chegou e foi conversar com ele. O anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio?
que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Olha para você ver, muitas vezes nós é que nos afastamos de Deus e culpamos a Deus. Que situação que eles estavam aqui? Eles estavam abandonando a Deus e adorando outros deuses. E agora ele fala: se Deus é conosco, por que não sobreveio tudo isso? Muitas vezes nós temos esta mania de a gente se afasta de Deus, a gente não quer compromisso com Deus, nós não queremos compromisso com a palavra de Deus, mas nós queremos que Deus esteja conosco sempre, né? Pois eu quero dizer para você o seguinte: Deus está sempre à nossa disposição, Deus está sempre conosco, né? Mas para atender aqueles que estão com compromisso com Ele. Não adianta a gente se afastar de Deus e querer que, então agora eu estou passando dificuldade, aonde é que está Deus? A gente começa a questionar isso. Não. Se você quer ver Deus, se você quer ver o milagre de Deus, quer ver Deus operar as maravilhas, você tem que caminhar com Ele. Eu sempre falo isso. Jesus teve um dia que os fariseus pediram para ele um sinal. Ele falou: não vou dar sinal nenhum. Ele se recusou a dar o sinal. Por quê? Porque o povo não queria andar com ele, não queria crer nele, mas estava disposto a desafiá-lo, né? Então, aqueles que andavam com ele diariamente, aqueles que iam com ele de cidade em cidade, viam todos os sinais de maravilha que ele fazia. E aqui o povo se afastou de Deus e está questionando a Deus, né? Mas enfim, o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Ou seja, Deus aqui está falando para Gideão que escolheu ele para libertar o povo. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Então olha só, mais uma vez aqui, Gideão, ele começa a colocar empecilhos, ele começa a mostrar para Deus as dificuldades, as deficiências que ele tem. Mas Deus não quer olhar as nossas dificuldades, Deus não olha para os nossos defeitos. Porque se Ele é conosco, então isso basta. E é essa fé que nós temos que ter nele. Então você vê que quando Gideão ele chora, quando Gideão vai e tenta mostrar para Deus a dificuldade, porque muita gente faz isso também: eu não posso servir a Deus porque eu tenho essa limitação, porque eu não sei falar bem, porque eu estou com dificuldade de locomoção, porque você viu como é que a minha família meus pais não me ajudam e tal. E a gente começa a pôr um monte de empecilho para buscar o Senhor e para trabalhar na obra de Deus. Mas aqui Deus mostra para nós que é o seguinte: Ele não está disposto a ouvir as ladainhas, as lamentações, as choradeiras. Porque quando Gideão chora para ele, fala: eu sou o menor na casa do meu pai e tal, e Deus fala para ele: porquanto eu hei de ser contigo, você vai destruir como se fosse um só homem. Ou seja, para de com essa ladainha, eu não estou disposto a ouvir isso. O que eu quero dizer para você: eu serei contigo, e isso basta. Então você vai lá e vai vencer os midianitas e vai libertar Israel. Então, nós precisamos aprender, nós precisamos entender que nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos nos fortalecer com a presença de Deus na nossa vida, fortalecer espiritualmente e saber proteger o nosso fruto, saber proteger aquilo que nós temos gerado. E aquilo que nós temos gerado precisa ser para a honra de Deus, precisa ser para o reino dos céus. Por quê? Porque se a gente produz fruto e entrega na mão do inimigo, então não serve de nada. E nós vamos ficar cada vez mais pobres e vai chegar um momento que nós vamos sucumbir, que nós vamos então nos entregar de vez e perder a batalha. Nós precisamos sair da mão do inimigo. O inimigo quer nos escravizar. O inimigo ele quer nos deixar cada vez mais dependentes dele. Mas nós precisamos aprender que buscando a Deus, buscando ao Senhor, é que nós vamos conseguir a nossa libertação. Então eu convido você a buscar, eu convido você a estar o tempo todo em oração e buscando ao Senhor. Então eu vou repetir o que Paulo escreveu aos Efésios, lá no capítulo 6. No demais, irmãos,
fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Precisamos nos preparar espiritualmente para buscar, para lutar e para estar firmes, para quando vier o inimigo, para tirar o nosso fruto, aquilo que nós temos gerado, a gente possa então proteger e entregar isso ao reino dos céus. Amém? Eu vou orar com você. Se você puder, não sei onde você está, mas se você puder fechar os olhos, feche, senão não tem problema. Pode orar com o olho aberto. O importante é que você busque ao Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer mais uma vez por essa oportunidade e pedir, ó Deus, o revestimento que vem do céu. Pedir, ó Deus, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos proteja, nos ampare. Pai, que o Senhor possa nos conduzir à eternidade, mas que a gente possa, Senhor, a cada vez mais se fortalecer. Cada vez mais, ó Deus, buscar entendimento da Tua Palavra, cada vez mais buscar, Senhor, aquilo que realmente é necessário. A Tua presença em nossas vidas, Pai. O Espírito Santo do Senhor em nossas vidas. Então ajude, Senhor, a mim, aos meus irmãos, minhas irmãs, para que a gente possa estar cada vez mais dispostos, ó Deus, a buscar entendimento na Tua Palavra. E que a gente possa se revestir, ó Deus, do poder que vem do céu. Que a gente possa entender, ó Deus, que não são os homens que são os nossos inimigos, mas sim os defensores de Satanás, sim os príncipes malignos do século, que nós estamos falando de hostes malignas que são no mundo espiritual. São as tentações, ó Deus, é aquilo que nos leva a cair no pecado. É contra isso que nós temos que lutar. E para isso só tem um meio, que é buscar a Tua presença, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, obrigado, viu? Todo mundo que esteve comigo aí. Da Guia, é isso? Da Guia Gadelha, a Sônia, o Salviano, a Fran, que Deus te abençoe, viu, Fran? O Ziel, o Sérgio Furtado, a Inês, o Eduardo Cardoso, o Amaral, Natan, Maria da Conceição, Maria dos Anjos, a Dacilda, Adriana Vieira, Paulo Ricardo, Ivani, Jackson, Maria Antônia, Ivani de Paula, Eliana Silva, Eliana Eduardo, Vilma, Rui César, Isolene, Adriana, Karina, que você viu aqui, Deus abençoe, nos escreveu glória a Deus, Karina Tela, o Marcílio, Neriton, Ivan Campos, Rose, Soek, Terezinha Aparecida, Jorge Nunes, Leno Lopes, José Carlos, Silvio, meu irmão, Silvio Bernardinho, Maria de Fátima, Sérgio Carrara, outro irmão que eu tenho, que a vida me deu, glória a Deus pela vida de vocês, a Madalena, Yolanda, que Deus abençoe, viu, Yolanda, e todo o pessoal que trabalha com você aí, a Suzana Couto, Leonardo, Carlos, a Rosângela, o irmão Carlos também lá, que Deus o proteja, te guarde sempre, Edivânia, Ezequiel, Wallace, Jussara Bernardo, pastora Isabel Cunha, Darcy, a Yolanda, Eliana, Clori, Cláudio, Miqueias Pantoja, Yasmin Santos, Dora Guimarães, Adriana Buquerque, Valdeci Diniz, Rosana Moraes, o Darley. Na figura do Darley já quero cumprimentar o Rogério, o Luiz, a Margarete, a Lu, todo o pessoal que nos acompanha aí, o Zé Reinaldo, o Alcir, a Rosa Melo, a Carlinha, que Deus te abençoe, Carlinha. A Carlinha é responsável por ter melhorado o som. Lembra que o som não estava bom? Eu não tinha ligado o microfone aqui, aí a hora que eu liguei melhorou. A Carlinha que é responsável por isso, que Deus abençoe. O Gustavo, a Rô, a Regina, que me deu um joia falando que tinha melhorado o som, a Rê, Steve, é isso? Steve, o Zé Reinaldo, a Soninha, o Jorginho também, que Deus abençoe vocês, a Eliane, Silvana, Sônia Rodrigues, né? A Silvana, Divanir, Denner, nossa,
É bastante gente. Eu vou parar por aqui porque senão a gente vai ficar aqui mais 15 minutos falando. Glória a Deus pela vida de vocês. Obrigado, viu, pela companhia. Obrigado pelo carinho. E que Deus abençoe a cada um de vocês. E na terça-feira que vem, se Deus quiser, mais uma vez nós teremos aqui uma mensagem para você, tá bom? Todo mundo esteve comigo até agora. Que Deus abençoe a todos. Você que vai assistir também depois, Deus te abençoe, tá bom?